As estações de metrô e as principais rodovias ficaram submersas na capital sul-coreana, Seul, depois que chuvas torrenciais e inundações deixaram mortos e desaparecidos. Relatos locais indicam que 3 pessoas que moravam nos apartamentos de porão precários, retratados no filme vencedor do Oscar Parasita, morreram quando o local foi inundado. O dilúvio, que começou na segunda-feira, é a chuva mais forte registrada na Coreia do Sul em 80 anos, segundo a Agência Nacional de Notícias Yonhap. Partes de Seul e regiões vizinhas registraram mais de 100 milímetros de chuva por hora na noite de segunda-feira. Em um distrito da capital, chegou a 141,5 milímetros, um recorde desde 1942. O presidente Yoon Suk-yeol ordenou a evacuação dos moradores de áreas de alto risco e incentivou as empresas a permitirem horários de trabalho flexíveis. O mau tempo provocou apagões na capital e distúrbios nos transportes. O caos permanece nesta terça-feira com várias estradas e túneis bloqueados e o serviço de balsas suspenso. Os Estados Unidos estão dispostos a uma conversa aberta e honesta com a Colômbia sobre a guerra às drogas. Assim garantiu uma delegação americana que foi à posse do novo presidente do país sul-americano, Gustavo Petro. Acho que o que o presidente quer fazer é ter paz. Este é o mesmo interesse dos Estados Unidos. Esse é o espaço comum para ter uma conversa aberta e honesta. Durante o discurso de posse, Petro pediu uma nova convenção internacional que aceite que a guerra às drogas fracassou. O novo líder colombiano lembrou das mortes de mais de 1 milhão de latino-americanos na luta contra narcotraficantes e as dezenas de milhares de americanos que morrem de overdose todos os anos. Depois de 4 décadas de luta antidrogas, a Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína e os Estados Unidos o principal mercado. Petro propõe suspender a extradição aos Estados Unidos dos traficantes que façam um desmantelamento pacífico da estrutura. Apesar disso, ele admite que a iniciativa depende de uma negociação com o governo americano, que ainda não se pronunciou sobre a iniciativa. O mês passado foi um dos meses de julho mais quentes já registrados no mundo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Organização Meteorológica Mundial, a agência especializada da ONU com sede em Genebra. O mundo acabou de ter um dos 3 meses de julho mais quentes já registrados. E, obviamente, como todos sabemos, houve uma onda de calor muito prolongada e muito intensa que afetou partes da Europa. Em nota, a agência explica, citando dados dos serviços Copérnicos sobre a mudança climática, que o último mês foi um pouco mais frio do que julho de 2019, mas um pouco mais quente do que julho de 2016. Em geral, a temperatura no último mês superou a registrada no mês de julho durante o período de referência 1991 a 2020 em 0,4 graus Celsius, e isto apesar da presença do fenômeno natural Laninha, que, segundo a OMM, deveria ter um efeito refrescante. No mês passado, o órgão fez um apelo para que os líderes mundiais acordem para as ondas de calor como a enfrentada pela Europa atualmente, que devem ser mais frequentes devido à mudança climática, pelo menos até o ano de 2060. Além do calorão, algumas regiões do mundo enfrentam secas severas. Segundo a organização, julho passado foi o mais seco que o usual em grande parte da Europa, na maior parte da América do Norte, grande parte da América do Sul, Ásia Central e Austrália. Em contrapartida, foram registradas condições mais úmidas do que a média no leste da Rússia, norte da China e em uma ampla faixa que se estende do leste da África até o noroeste da Índia, passando pela Ásia. O governo do presidente americano Joe Biden vai poder acabar com a chamada política permanecer no México. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou o fim da obrigatoriedade de os solicitantes de asilo esperarem no país vizinho enquanto seus pedidos são resolvidos na justiça.
Com essa política, adotada em 2019 pelo ex-presidente Donald Trump, dezenas de milhares de pessoas foram enviadas ao México até que tivessem que comparecer perante um tribunal americano para sua audiência de imigração. O programa foi considerado cruel e perigoso, deixando pessoas vulneráveis em condições inseguras nas cidades fronteiriças. De acordo com o departamento, o protocolo de proteção ao migrante, como a política é oficialmente chamada, tem grandes falhas. Ela impõe custos humanos injustificados e tira recursos e pessoal de outras tarefas prioritárias para proteger as fronteiras. Desde o início da política em janeiro de 2019 até sua suspensão inicial, pelo menos 70 mil pessoas foram enviadas para o México. A organização política e paramilitar fundamentalista islâmica Hezbollah advertiu Israel nesta terça-feira sobre as águas disputadas com o Líbano no Mediterrâneo. O chefe do grupo, Hassan Nasrallah, fez o pronunciamento em um discurso televisionado por ocasião do festival religioso xiita Ashura. O líder garantiu que a mão de quem quiser tirar a riqueza libanesa será cortada. Digo a Israel, não cometa nenhum erro de cálculo em relação ao Líbano, ao seu povo ou à resistência libanesa em relação às questões de petróleo, gás e fronteiras marítimas. Não faça um julgamento errado, iniciando qualquer agressão. Líbano e Israel, dois países vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra, estão em negociações com os Estados Unidos como intermediário para resolver sua disputa fronteiriça e remover obstáculos à exploração de hidrocarbonetos. Lançadas em outubro de 2020, as negociações da fronteira marítima cobriram inicialmente uma área de 860 km², de acordo com as reivindicações libanesas registradas na ONU em 2011. Mas o Líbano disse mais tarde que pretende reivindicar outros 1.430 km², incluindo parte do campo de gás de Karish. Para Israel, esse depósito está localizado em sua zona econômica exclusiva, reconhecida pelas Nações Unidas. A luta contra os incêndios nos tanques de combustíveis de Matanzas segue em Cuba. Bombeiros trabalham no local e tentam conter com espuma as chamas que deixaram até agora um morto e 14 desaparecidos. 4 helicópteros militares equipados com tanques de 2.500 litros lançavam água do mar sobre o combustível derramado dos 3 tanques que estão queimando nas proximidades da central de armazenamento. Esta instalação estratégica para a ilha está localizada no Cinturão Industrial de Matanzas, uma cidade portuária de 140 mil habitantes, a 100 quilômetros a leste de Havana. O incêndio começou na noite de sexta-feira com o impacto de um raio sobre um dos 8 tanques do depósito. Na manhã de segunda-feira, já tinha se alastrado a um 3º tanque e ameaçava incendiar um 4º, cada um com capacidade para 50 milhões de litros de combustível. Equipes do México e da Venezuela se uniram às forças cubanas para acabar com o fogo. Os familiares dos mineiros presos em uma mina na cidade de Agorrita, no México, fronteira com os Estados Unidos, ganharam uma nova esperança nesta terça-feira. O presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou que as equipes de resgate vão tentar entrar entre quarta e quinta-feira na mina, inundada há 6 dias com 10 trabalhadores dentro. 5 mineiros, afortunadamente, lograram sair, quase expulsados. 5 mineiros, felizmente, conseguiram ser expulsos pela mesma inundação e agora estão seguros, mas 10 estão presos. A primeira coisa a fazer é retirar a água. Estão atrapados. Então, o primeiro que se começou a fazer é sacar o água. Na segunda-feira, o governo introduziu um drone submarino que permitiu observar obstáculos que impedem os socorristas de descer pelo sumidouro. As equipes de resgate cavaram vários poços para retirar a água e os mergulhadores militares esperam um momento para procurar os mineiros, cuja condição é desconhecida. De acordo com estimativas, o nível de água seguro para permitir o acesso das equipes de resgate é de 1,5 metro. Atualmente, está em mais de 19 metros. A ansiedade entre os parentes dos homens presos é notória e, com o passar do tempo, questionam a idoneidade dos trabalhadores de resgate e evitam falar com jornalistas.